Olá, meu nome é Rosina Fortessi Gliden, sou psicóloga, mestra e doutoranda em Educação pela UFPR. Hoje vou apresentar a pesquisa denominada Conhecimentos de Homens Universitários sobre os Benefícios da Amamentação, Subsídios para a Prevenção do Desmame. É uma pesquisa realizada em contexto de iniciação científica pelos alunos Bruna Bizeski, Caio Zimmermann e Jennifer Martins e foi realizada também em co-orientação com a professora Cláudia Borges. Sabemos hoje, então, que quanto maior o conhecimento a mulher e o parceiro têm sobre as vantagens e os benefícios da amamentação, menores serão as chances do desmame precoce. E também maior vai ser o tempo de duração dessa amamentação, né? Para os bebês, a amamentação ela é protetiva em relação a inúmeros fatores, como, por exemplo, ela trabalha como fator de proteção contra a diarreia, contra a infecção, contra fatores relacionados à alergia, né? E ela também previne a anemia da criança, trabalha para o fortalecimento da arcada dentária, né? E acaba diminuindo alguns sintomas da cólica que o bebê sente nos primeiros meses de vida. Já para a mulher, a amamentação vai diminuir os riscos do câncer de mama e também do câncer de ovário, né? E também diminuir os riscos de algumas fraturas, como, por exemplo, a fratura no quadril causada por osteoporose, né? E ela também acaba auxiliando na expulsão da placenta no período pós-parto, o que faz com que a mulher tenha uma perda menor de sangue nesse período, né? Então, o apoio e a presença do pai, a gente sabe que é um dos fatores mais importantes para que essa amamentação se desenvolva de uma maneira efetiva e que também a mulher consiga realizá-la com menos sobrecarga e considerando todas as dificuldades que possam surgir no caminho e possam ser atenuadas pelo suporte social. E o pai seria, então, uma das principais figuras desse suporte social capaz de atuar na atenuação, né, dessas dificuldades encontradas. Então, considerando essas questões, colocou-se como objetivo dessa pesquisa analisar o conhecimento de homens universitários sobre os benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê. Foi uma pesquisa, então, exploratória e descritiva, qualitativa, na qual participaram 81 homens que eram regularmente matriculados em 4 diferentes cursos do ensino superior de uma instituição privada de ensino de Santa Catarina. A média de idade dos homens ficou em 27,2 anos. Para a coleta de dados, então, foi utilizado um questionário de autopreenchimento semi-estruturado, e os dados passaram por uma análise de conteúdo. A pesquisa obteve, então, uma aprovação do Comitê de Ética anteriormente à sua realização. Então, em relação à apresentação dos resultados, primeiro é importante pontuar que a maior parte desses homens era solteira e não tinha filhos ainda, né? 63 dos 81 participantes da pesquisa. E da análise de conteúdo, então, surgiram 5 categorias sobre a percepção desses participantes a respeito dos benefícios da amamentação para o bebê e 9 sobre os benefícios da amamentação para a mãe. Então, nessas tabelas são apresentadas as 3 primeiras categorias de cada uma dessas percepções, né, em relação aos benefícios para o bebê e em relação aos benefícios para a mãe, né? Então, nós podemos ver que, em primeiro lugar, em relação aos benefícios da amamentação para o bebê, os participantes pensaram que o leite ele é o alimento mais completo, né? Evidenciando, então, que eles tenham conhecimento sobre a excelência desse alimento em termos de nutrientes, em termos da sua qualidade, né? Que não pode ser comparado a nenhum outro alimento. Então, por exemplo, o participante 37 diz: fonte de vitaminas, proteínas e elementos essenciais à vida saudável da criança. O participante 39 diz: nutrientes exclusivos que só o leite materno possui, né? E já em seguida, então, vem a categoria favorece o desenvolvimento e o crescimento saudável, né? Então, aí percebe-se também um entendimento adequado dos participantes em relação a esses benefícios da amamentação. Então, o participante 14 diz: ajuda a desenvolver-se em um sentido físico e mental.
né? Sabe-se que o aleitamento materno, ele tem, claro, evidentes consequências positivas para o desenvolvimento fisiológico da criança, mas também para aspectos cognitivos e emocionais, né? E em seguida vem, então, a categoria que fala que um benefício que pode ser observado para a criança é o fortalecimento do vínculo emocional com a mãe, né? Essa vinculação afetiva entre mãe e filho. O participante 66 diz: afeto e contato com a mãe, fortalecimento do vínculo. O participante do número 70 diz: a relação entre mãe e bebê se torna mais forte, né? Então, essas categorias demonstram que existe um bom conhecimento sobre os benefícios da amamentação para o bebê, né? Aí as duas categorias seguintes, que não estão nessa tabela, né, dizem respeito a promover imunização contra doenças, né? Nessa categoria surgiram 22 menções e poucos participantes, né, disseram que não sabiam, que não tinham conhecimento sobre benefícios da amamentação para o bebê, apenas 5 nessa categorização. Então, passando para a análise da percepção dos participantes sobre os benefícios da amamentação para a mãe, nós podemos perceber uma diferença bastante relevante, né? Então, a primeira categoria, a que teve mais menções, vai falar sobre favorecer a vinculação afetiva com o bebê, né? O participante número 20 vai dizer aumentar a conexão relacional com o filho, né? E, de fato, é uma questão bastante relevante que acaba sendo fundamental até para a manutenção da amamentação. E é, sem dúvida, um dos benefícios colocados tanto para a mãe quanto para o bebê. Tanto que aparece, de fato, nos dois conjuntos de resposta, né? Percepção sobre os benefícios da amamentação para a mãe e também para a criança. Porém, a gente percebe que a segunda categoria e também a terceira dizem respeito a quem ou não respondeu ou não sabe e desconhece. E esse não respondeu, aqui ele é compreendido como um não entendimento da pessoa de que alguma coisa podia ser dita a respeito também, né? Então, isso nos diz que ainda há um vácuo muito grande, há uma limitação muito grande no entendimento do pai ou do parceiro, né? Ou do futuro pai, do futuro parceiro, de quais seriam os benefícios da amamentação para a mulher, né? E não somente para a criança. Aí as demais categorias relacionadas à mãe tiveram poucas menções, né? Mas elas são beneficia a saúde da mãe, embora falando de forma não específica, gerando sentimentos de satisfação e realização, contribuindo para o desenvolvimento do bebê, né? Embora esteja falando dos benefícios para a mãe, fala-se nessas respostas também sobre benefícios para o bebê, favorece a saúde mental da mãe, perda de peso e economia financeira. Então, essas respostas tiveram bem menos menções, né? Mas então a gente percebe aí que há uma necessidade, e já entrando na conclusão, né, de fortalecer uma psicoeducação, né, um acompanhamento, uma orientação, até mesmo no pré-natal, e por que não antes dele, partindo do entendimento de uma nova visão de masculinidade, né, e de paternidade, mas há essa necessidade de ampliar, então, essa orientação para que esse conhecimento sobre os benefícios da amamentação para a mãe cheguem aos pais ou aos futuros pais também. Então, é preciso identificar esse tipo de auxílio, né? Porque sabemos que, dessa forma, com pais mais participativos, né, e com maior conhecimento sobre a amamentação, possivelmente teremos também mães menos sobrecarregadas, mães mais incentivadas no seu ato de amamentar, né, e claro, uma paternidade mais participativa, mais efetiva também, né? Então, de forma geral, e para concluir, a gente entende que as pesquisas ainda sobre paternidade e masculinidade e o conhecimento sobre a amamentação ainda são bem incipientes. É uma área que precisa, né, e pode ser bastante investigada ainda. Tá? Muito obrigada.